Isso aí que irrita a mídia, cara. Botafogo é o brasileiro que mais movimentou dinheiro no mercado da bola em 2025 e o 30º no mundo. E mais 2 garotos da base do Fogão foram convocados para a seleção brasileira sub-15 e um deles é o Bruninho Samúdio. Cara, o cuiabano vai estar à disposição para jogar contra o Vasco, para enfrentar o Vasco na Copa do Brasil ou não? Cada hora eu falo uma coisa. Aí a chamada do esporte na Band, esporte total, né? Cuiabano está à disposição para enfrentar o Vasco. Eu não sei mais de nada, cara. E além disso, aqui temos no canal Enfim do Esporte. Se Botafoguense falando parece clubismo, vamos ver se um São Paulino falando, né? Como é ridícula a mídia tratando o caso cuiabano, o caso Bruno Henrique e a atuação do Luiz Henrique na seleção brasileira. Se todo esse clubismo na mídia carioca, na mídia flaprés, né, incomoda a gente, vamos ver se um São Paulino de fora analisando passa um pouco mais de credibilidade. E tem um ótimo vídeo, esse é o ótimo vídeo do Enfim do Esportes aí, do Renato, nosso amigo aí, São Paulino, mais alvinegro do Brasil. Tá ótimo o vídeo, tá? Ele linkou os casos Cuiabano, Bruno Henrique e a atuação do Luiz Henrique e a mídia repercutindo o Luiz Henrique na seleção brasileira. Linkou tudo isso, uma análise muito boa, tá? Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, links aqui embaixo, tá? Nosso Instagram, canal reserva titular e, logicamente, os capítulos aqui embaixo você escolher qual parte do vídeo você quer assistir. Bora no vídeo, depois a gente volta. Enquanto isso, a dupla Vasco e Botafogo já iniciou a preparação para o duelo da próxima quinta-feira, quando esses dois times se enfrentam em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Do lado botafoguense, o técnico David Ancelotti tem um retorno importante. Cuiabano, que foi negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra, foi emprestado ao Glorioso e será uma opção para o técnico italiano. Falei que era até logo, estou muito feliz de estar retornando à minha casa. Eu tenho coisa ainda para conquistar aqui, pretendo conquistar título esse ano, então estou muito feliz. E também de estar retornando, estar vestindo a camiseta número 6, significa muito pelo clube e também para mim, que eu vou estar representando um ídolo que vestiu essa camisa, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Então estou muito feliz de estar aqui. Os caras não conseguem mais esconder. E 3 casos derrubaram a máscara da mídia clubista e eu vou te falar sobre cada um deles. Caso número 1 foi a venda do Cuiabano e o empréstimo do Cuiabano para o próprio Botafogo. Assunto esse que está rendendo pauta até hoje. Por que será, hein? Calma que a gente chega lá. Caso número 2 foi o Luiz Henrique, que entrou no jogo da seleção brasileira e arrebentou. E agora estão tentando diminuir o feito do jogador na maior cara de pau. Já o caso número 3 é vergonhoso e absurdo. E eu falo sobre a punição que o Bruno Henrique levou sobre o lance das apostas. Vergonhoso por esse malabarismo que a mídia clubista está fazendo para tentar relativizar o assunto. E o absurdo é a punição que ele levou. E no final do vídeo você vai ficar sabendo o que esses 3 casos têm em comum e algumas coisas vão ficar escancaradas para quem quiser ver. E esse vídeo precisa chegar para o máximo de pessoas possível. E se você puder me ajudar é só clicar no like, ok? Clica nesse joinha aí com força, dá uma hypada no vídeo, é só você vir aqui no espaço dos comentários, puxa para o lado, se aparecer o botão hypar, clica nele também, certo? E se inscreva no canal, porque eu faço muita questão de você por aqui. Se você não me conhece, prazer. Meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente. Futebol por aqui é tratado com transparência e falado sem clubismo. Agora sim, bora correr para os assuntos do vídeo, a começar pelo primeiro caso. Cuiabano volta ao Botafogo um dia após ser anunciado pelo Forest. Mas esse caso do Cuiabano, ele apenas reforça algo que eu tenho dito aqui desde o ano passado, que esse senhor John Textor é um mal para o futebol brasileiro. E eu fiquei chocado quando eu vi no ano passado, em Buenos Aires, eu não estava lá, mas vi pela televisão, 2 torcedores do Botafogo ajoelharem e beijarem os pés do John Textor. Não, mas pro botafoguense ele é excepcional, cara. Tudo bem, ô Melo, mas foi num determinado momento. No dia seguinte que ganhou a Libertadores, ele vendeu os 3 principais jogadores. E agora ele faz negócios com esse grego, né, dono do Nottingham Forest, negócios de mais de R$1 bilhão. Não foi só essa do Cuiabano, não. Então veja, o Cuiabano, que o ouvinte perguntou, para quem não sabe, ele foi vendido para o Nottingham Forest
e horas depois, emprestado ao Botafogo. Então, claramente se tratou de uma transação contábil. Que alguém precisava apresentar algum valor para um lado ou para o outro. Portanto, a gente espera que alguém tome providências. Mas você acredita que alguém vai tomar? Eu não. Mauro César. Jogador é vendido para um clube do exterior. Logo depois é emprestado ao clube de origem. Que porra é essa? Aí você lê uma matéria que aceita uma proposta de empréstimo. Mas como assim? Futebol sem fair play financeiro. Esse assunto não deveria ser tão complexo para esses camaradas da mídia esportiva que são estudados, estão aí há muito tempo. Eu vou te explicar da forma mais simples, rápida e rasteira, ok? Vamos lá. Isso daí é o tal do empréstimo tampão. Como é que funciona o empréstimo tampão? É muito simples. O clube A compra um jogador do clube B, vai lá, assina contrato, tudo mais, tem aquela troca de documentações e de repente não dá tempo de inscrever esse jogador em algum campeonato. O que os caras fazem? Para o jogador não ficar parado, eles devolvem aquele jogador já como empréstimo para o clube de origem. É fácil. E a verdade é que o Marinacks comprou o Cuiabano muito em cima da hora e não deu tempo dele inscrever o jogador na Premier League. Aí você me pergunta, Renato, mas então por que o Marinacks não comprou o Cuiabano na próxima janela? Também é muito fácil de entender. O Cuiabano vinha se destacando muito, o cara é bom jogador. Então já tinha clubes de olho nele. Um deles fez até uma proposta. Então, para garantir, até por ter prioridade, o Marinacks foi lá e comprou o jogador. E teve um caso muito parecido com esse do Cuiabano que rolou aqui no Brasil. O Barcelona comprou o Vitor Roque do Atlético Paranaense em 2023 e só levou ele em 2024 porque não conseguiu inscrever ele nos campeonatos. Enquanto isso, ele ficou jogando no Atlético Paranaense. E a gente não pode esquecer aqueles casos de clubes de fora que compram jovens jogadores aqui do Brasil. Enquanto o cara não completa 18 anos, ele não pode sair. Tem 3 casos famosos aqui no Brasil. Neymar com Barcelona, o Endrick com Real Madrid e o Estevão com Chelsea. Eles foram comprados por esses clubes, enquanto não completaram a maioridade, eles não foram. Enquanto isso, ficaram jogando aqui no Brasil. Esses exemplos que eu citei são situações parecidas, mas não idênticas ao caso do Cuiabano. Mas o caso Cuiabano só está dando essa repercussão monstruosa, como se fosse uma novidade no mundo da bola aí, porque o Cuiabano é um jogador do Botafogo. Se o Cuiabano fosse um jogador do Palmeiras, do Flamengo ou do Corinthians, ia passar batido como passou os outros casos aí que eu citei. E tem um pessoal da imprensa aí tratando isso como movimento bombástico. Trágico, né? E o segundo caso foi esse aqui. Luiz Henrique incendeia jogo do Brasil e tem noite de aclamação no Maracanã. E o Luiz Henrique ganhou uma moral com o Carlo Ancelotti, hein, que chamou ele de talento extraordinário. O jogo não estava ruim, longe disso. Fazia tempo que eu não vi o Brasil dominar uma partida como dominou aquela contra o Chile. Mas depois que o Luiz Henrique entrou, o Brasil ganhou uma violência no ataque que eu fiquei chocado, meu amigo. O cara entrou aos 21 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 1-0, foi lá e participou dos outros 2 gols. Arrebentando, hein? O cara saiu 5 quilos mais pesado do Maracanã, porque ele jantou a defesa do Chile. Aí o jogo acabou e eu comecei a observar o pessoal da mídia. Encheram o Estevão de elogios. Ô, moleque bom, é craque de bola, fez um gol de bicicleta, arrebentou os caras. Nossa, o Paquetá deu a volta por cima, já entrou e já meteu um gol. Paquetá, poxa vida, hein? Bruno Guimarães, um cracaço de bola. Mas quando chegou no Luiz Henrique, não, jogou muito bem e tal, só que o adversário era o Chile. A seleção chilena tá horrível. Esses poréns aí, eles não colocaram enquanto elogiavam o Paquetá, o Estevão. Você percebeu a diferença? E não precisa nem a gente falar, se fosse o Pedro do Flamengo no lugar do Luiz Henrique, as coisas seriam diferentes. Porque foram com jogadores que jogaram a mesma partida pela mesma seleção. Agora, para terminar de derrubar essa máscara da hipocrisia dessa mídia clubista aí, temos aí o terceiro caso. Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado em caso de manipulação de apostas. E a punição foi 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. E o Flamengo vai recorrer, pois é, porque a diretoria achou uma punição muito severa. Imagina se ele tomasse uma punição que nem, por exemplo, Nino Paraíba, que ficou 720 dias afastado e pagou R$100 mil de multa. Aleph Manga, que ficou 360 dias afastado e pagou R$50 mil de multa. E tem o zagueiro Eduardo Bauerman, que jogou no Santos em 2023 e foi suspenso por 360 dias, além de ter que pagar uma multa de R$35 mil.
E esse aí meio que aceitou 50 mil reais para forçar cartão em 2 partidas, contra o Avaí e contra o Botafogo, só que ele não fez. E mesmo assim ele tomou a punição máxima. E não demorou muito, o Santos afastou ele e mandou ele embora. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Você acha que o Flamengo fará o mesmo com o Bruno Henrique? Vai demitir o Bruno Henrique? E se o Bruno Henrique não fosse jogador do Flamengo, você acha que ele pegaria um gancho mais pesado e uma multa mais cara? Ou seria a mesma coisa? Pois devia, né? Porque, queira ou não queira, ele acabou beneficiando apostadores, e isso é muito errado. Porque além do jogador prejudicar o clube, ele estampa marcas de patrocinadores. Imagina só os patrocinadores aparecendo para o mundo inteiro nesse escândalo aí. E vamos ver o que o Mauro César, que tanto ataca aí a gestão do John Textor no Botafogo, falou sobre isso. O Flamengo não deveria jamais se envolver nisso, porque esse é um problema criado por jogador e parentes do jogador. O Flamengo deveria ficar à margem, e se o jogador é suspenso, o Flamengo para de pagar o salário pelo período que ficar afastado, porque ele não é obrigado a pagar o salário do jogador suspenso por uma questão como essa. Eu acho que deveria ser assim, mas não é. Tudo muito simples quando tem o Flamengo no meio. É só se afastar, parar de pagar o salário do jogador enquanto ele estiver suspenso, depois volta e vida que segue. Ah, se fosse o John Textor tentando recorrer. Ah, se fosse o John Textor segurando o Bruno Henrique no Botafogo depois de todo esse escândalo aí. Nossa, rapaz, ia dar uma repercussão isso aí. Mas enfim, esses 3 casos têm uma coisa em comum. Todos esses casos aí estão sendo distorcidos para caber na razão da mídia clubista. Ponto. E tem um pessoal que ainda insiste que a gente fica criando teorias, que é coisa da nossa cabeça, e não é. E aqui fica um recado para você que está me assistindo. Cuidado com o que você vê ou ouve por aí. Nem tudo é verdade suprema, às vezes é um fato distorcido para fazer a tua cabeça. Mais 2 convocados do Fogão aí para a Seleção Brasileira Sub-15, cara. A base do Fogão tá melhorando cada dia mais. Né? O técnico da Seleção Brasileira Masculina, Guilherme Dalladea, né? Nunca ouvi falar desse nome. Interessante, Dalladea. Divulgou na sexta-feira a lista de 20 convocados para disputar a Conmebol Liga Evolution, 26 de setembro a 6 de outubro, né, em Assunção. E também com treinos ali em Palmas do Tocantins entre 11 e 22 de setembro. E ele levou aí, né, 2 jogadores do Fogão. Cadê aqui os nomes do moleque? Ó, cadê? Eu quero achar a parte que importa. Aqui, ó. Goleiros. Bruninho Samúdio, né? Que é filho da Elisa Samúdio. E daquele goleiro inominável, né? Que a gente não vai citar o nome desse cafajeste, desse crápula. E o atacante Cauã, também do Botafogo. 2 moleques da nossa base aí, que cada vez mais tá figurando nas seleções, né? Com convocações aos montes. Botafogo, SAF, né? Cada vez mais se aproximando de ter uma base respeitada, uma base que cria grandes talentos, que vão fazer a gente lucrar muito no futuro mais próximo aí. Digo que base é algo complicado, é algo que demora muito para a gente conseguir estruturar. Mas aí, 5 aninhos no máximo, a gente está fazendo grandes revelações, vendendo esses jogadores muito caros no mercado e parando de vender os titulares do elenco principal. Botafogo escancara, né, qual é o motivo que a mídia está revoltada com a gente. O Botafogo é o brasileiro que mais movimentou dinheiro, né, em 2025 com o mercado da bola, né, com negociações de jogadores. E o 30º no mundo, cara. Tem só 29 times no mundo, isso incluindo Liga Francesa, Alemã, Espanhola, Italiana, Portuguesa, Inglesa, Russa, Árabe, MLS, Brasileira, né, com Flamengo. Pega todos esses cenários aí, essas ligas, e você encontra só 29 times que movimentaram mais dinheiro que a gente. É por isso que a mídia tá se rasgando de raiva da gente, querendo, né, que o Botafogo volte a ser um mero coadjuvante no cenário nacional e sul-americano. O Botafogo foi o clube que mais movimentou dinheiro em venda de jogadores e compra, né, em 25, segundo no nível brasileiro, né, e no nível mundial é o 30º. O Glorioso movimentou 228,3 milhões de euros, aproximadamente 1,45 bilhão, 1 bilhão e meio. Movimentação, gente, olha só, não é comprar nem vender, não. Movimentação financeira, movimentar dinheiro, é o quanto entrou e saiu, entendeu? Então, juntando as vendas e as compras de jogadores, o Botafogo movimentou praticamente, né, 1 bilhão e meio, cara. 1 bilhão e meio. Então,
Pô, o Cuiabano que foi vendido, as vendas de Cuiabano, o próprio Igor Jesus, Junior Santos, Jair, o John, o Almada, o Luiz Henrique, esse povo todo, a primeira janela, a segunda janela, né? Até os moleques que a gente não considera muito, como Carlos Alberto, né? Como jogadores da base aí que foram vendidos, que quase não teve chance no time principal, né? São várias vendas, a gente nem lembra, pra falar a verdade, o nome de todos eles, que tem alguns que a gente quase não lembra, quase não usava, e foram vendidos, a gente nem se ligou, né? Então o próprio Tiquinho é uma venda, tá? Ele foi pro Santos na vinda do Jair, mas é uma venda, contabilizou como uma venda. Tem um valor lá que foi abatido na compra do Jair, claro, na hora de pagar se abate o valor, mas foi uma venda. Então, cara, o Botafogo vendeu muito e comprou muito também. A gente gastou aí, mexeu aqui no negócio do microfone. A gente comprou aí, pô, mais de 600 e poucos milhões, 700 milhões de reais só esse ano. Então, sim, 700 e pouco, mais 700 e pouco, dá 1 bilhão e 400. Essa é a conta. A gente comprou 700 e alguma coisa, acho que 730 milhões de compra e 703 milhões de vendas, né? Lembrando que esse número seria muito maior se o Botafogo vendesse o total dos jogadores, 100% do jogador. Só que nenhum desses caras que foram vendidos, Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada. O Almada agora sim foi, né? Porque foi pro Atlético de Madrid, né? Então, acho que... Eu não lembro se... Não, manteve sim. Se ele for revendido para um Barcelona da vida, por exemplo, para um Inter de Milão ou para um Manchester City, aí a gente ganha de novo o valor. Então, todos eles, Almada, Luiz Henrique, Cuiabano, Igor Jesus, Jair, John, todos eles, a gente tirou um dinheiro aí e ainda manteve parte do valor de mercado para a gente, uma futura revenda, lucrar mais. Né? Se a gente tivesse vendido 100%, em vez de 70%, em vez de 80%, a gente teria hoje, né, entre vendas e compras, mais vendas do que compras. E esse valor de 1 bilhão e 450 seria de mais de 1 bilhão e meio. Então ainda tem margem para a gente lucrar mais com esses jogadores todos. Assim como rolou com o Perry. O Perry foi para o Leeds United, saiu do Lyon, vendido para o Leeds, a gente ainda lucrou aí nos 30% com essa venda para o Leeds. Então, para você ver como é que o negócio aqui é bem amarrado e faz a gente lucrar durante muitos anos com uma única venda. Depois, quando revende, lucra de novo e por aí vai. Imagina quando for a hora de vender os nossos moleques da base, que a gente vai vender por um valor, mantém a parte do valor, a gente vende de novo, na revenda a gente lucra com esses 30%, 20% que mantiver, e como clube formador ainda. E se revender de novo, como clube formador, a gente lucra. Então a gente vai sempre lucrando o tempo todo com venda de jogador. Esse é o projeto do Textor. Tomara que o mais rápido possível a nossa base comece a gerar frutos, pra gente começar a lucrar mais com a base do que com revenda de jogador. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.